Olá pessoal, tudo bem? Finalmente saiu, né? Essa postagem sobre tendinite calcária. Peço desculpas, né, pela demora. Às vezes eu tenho alguns compromissos que acabam atrasando um pouco, mas tá aí, né? Vamos falar um pouco sobre a condição. Vamos falar sobre as características específicas em relação à epidemiologia, falar um pouquinho sobre a parte de fisiopatologia e discorrer um pouquinho aí sobre esse assunto, certo? Vamos lá. Tendinite calcária é uma das afecções mais recorrentes no ambiente clínico, porém não é uma das mais comuns, né? Não é uma patologia tão comum em relação às outras tendinites, certo? Alguns autores eles falam que de todas as tendinites do ombro, né, das tendinopatias do ombro, a tendinite calcária, né, a tendinite calcificada, ela está entre 7,5% aí até 22% aí dos casos do ombro. Isso são o que alguns autores falam, certo? Ela tem uma recorrência entre 30 até 60 anos, mas na média, a quarta década de vida, ela é mais forte de recorrência, certo? Recorrência ela é maior no sexo feminino e geralmente ele tem uma prevalência ali, uma recorrência maior em pessoas que têm uma ocupação um pouco mais sedentária, certo? Ela possui múltiplas nomenclaturas, né? Isso reflete diretamente na falta que tem de estudos com uma capacidade ali metodológica melhor. Né? Tem muito estudo antigo, que se você for procurar na literatura, tem muita coisa antiga, e os estudos que tem, todos eles, ou a grande maioria, fala, né, que ela é uma condição pouco estudada ou que ela é pouco entendida, certo? E isso em relação a o que causa exatamente, não tem realmente um consenso fechado para como tratar, né? Um consenso bem específico, bem fechado, certo? Então você pode encontrar vários nomes aí quando o colega médico encaminha pra gente, né? Pra gente tratar. Pode encontrar como tendinite calcificada, tendinite calcária, tendinose e outros nomes, porém, geralmente é a mesma coisa, certo? Ela geralmente é uma deposição calcificada, né? Intratendinosa. Ela geralmente tem duas condições específicas que acontecem. Tem a tendinite calcificada, né? Que se encontra na literatura, e a calcificação distrófica. Cada uma delas tem uma diferença que eu já vou explicar. Certo? Geralmente o supraespinhal ele é o que é mais afetado, porém você pode encontrar, né, até a literatura fala, mas você pode encontrar no seu dia a dia clínico o supra junto com o subescapular, às vezes o subescapular com uma quantidade, uma deposição um pouco maior, mas geralmente o supra está envolvido, certo? Isso, alguns autores levantam que é a existência de uma pré-existência de uma área, de uma zona crítica, né? Ela foi introduzida primariamente por Kohlmann, que é uma zona crítica que geralmente tem maior depósito de cálcio nessa região, certo? Alguns autores acreditam, né? Na verdade, existem várias teorias. A que é mais falada nos estudos são uma combinação de multifatores, né? Se você for procurar com outras condições, até de outras regiões do corpo, multifatores geralmente são os problemas. Fatores extrínsecos e intrínsecos, geralmente combinados, causam esse problema. Porém, alguns autores falam, né, que às vezes uma hipoperfusão no local inicia esse problema e levando a essa calcificação ou uma ruptura, né, do tecido. Esse foi extraído de um estudo muito bacana. Todos os estudos que eu estou falando aqui eu tenho disponível. Posso deixar o pessoal entrar em contato comigo, que eu mando. Eu tenho um grupo de WhatsApp do Telegram também, que geralmente eu mando essas postagens antes de pôr no Instagram, né, com todos os papers, tudo a base de estudos que eu utilizei para montar isso, certo? Isso é uma visão do supraespinhal. A gente observa uma área apontada na setinha preta, que é uma área que tem uma menor quantidade, né, de vasos, né, de microvasos ali. Você observa que é uma zona que ele nomeava como uma zona crítica, né? Geralmente são essas porções que você tem ali um
depósito de cálcio, né, segundo alguns autores, certo? Agora falando naquele assunto, né, da diferença dos dois, a tendinite calcificada, ela é caracterizada por uma deposição de hidroxapatita, né, de cálcio dentro de um tendão saudável, certo? A área de calcificação geralmente é a porção média do tendão, né, aproximadamente de 1 centímetro a 2 centímetros, próximo à inserção, né? A inserção, geralmente inserção distal, geralmente não, sempre na inserção distal. A calcificação distrófica, geralmente ela ocorre dentro de um tendão já em processo degenerativo, um tendão degenerado, né? Próximo também à inserção ou ao redor ali da borda da inserção. E geralmente ele tem, sei lá, ele está próximo ali de uma ruptura ou de uma lesão ali intrasubstancial ou até transfixante ali do supraespinhal, certo? Ela é dividida em 3 fases, né? Que é a pré-calcificação, calcificação e pós-calcificação. Na pré-calcificação é muito raro você encontrar pacientes com esse time point ali, com esse ponto do tempo, eles não estão na clínica ainda. Geralmente eles estão numa fase que eles são muito sintomáticos, certo? Ou na pós-calcificação também. Geralmente na primeira, né, que é a pré-calcificação, ocorrem alguns fenômenos de metaplasia, né, alguns fenômenos de alteração de tecido. E geralmente são sintomáticos, como eu falei. Raramente você vai encontrar paciente desse ponto do tempo na clínica, certo? A fase de calcificação, a fase de calcificação, ela é subdividida em 3 fases, que são importantes a gente entender, certo? Uma fase de formação, repouso e reabsorção. Vou falar um pouquinho mais esmiuçado, né? Durante a fase de formação, está tendo algum depósito ali de cristais de cálcio do tendão e começa a ter uma alteração ali, uma transformação fibrocartilaginosa, certo? Assim, geralmente ela aparece na imagem. Às vezes o paciente traz pra gente, mas pra gente é mais título de curiosidade, pra gente entender também a fase ali que talvez o paciente esteja, certo? Na fase de repouso, geralmente tem uma formação de uma borda fibrocartilaginosa, né, ao redor do foco da calcificação, que está indicando ali o final da fase de deposição, certo? Na fase de reabsorção já está iniciando já uma reabsorção mais espontânea, né, do foco da calcificação, e ele geralmente aparece assim na imagem. Na fase de formação e repouso, geralmente ele está relacionado com uma menor intensidade de dor. Apresenta uma dor, né? Porém a intensidade é um pouco menor, certo? Na fase de reabsorção, o paciente já tem uma dor mais intensa, né? Ele já tem uma limitação também funcional bem evidente, até relatado por ele, certo? Como eu tinha falado, a fase de pós-calcificação ele apresenta nenhum, né, ou mínimos sintomas, como a função normal do ombro, né? Ele já está realizando uma atividades com uma demanda um pouquinho maior, colocando mais carga no ombro, fazendo uma quantidade tendo uma liberdade um pouco maior, até menos receio de movimentar. Show. Essa imagem aqui, ela foi retirada de um paper, de um estudo muito interessante que eu tenho, certo? Desse Shio. Ele divide, né? Ele faz como se fosse uma espécie de fluxograma, explicando pra gente as fases, né, que esse tendão passa, certo? Como eu tinha falado, um estágio de pré-calcificação é geralmente um estágio indolor ou pouca dor. Depois disso já começa a fase de calcificação. Como eu tinha falado ali, ele está ali meio subdividido ali. Fase de formação, fase de repouso e fase de reabsorção, certo? Tá ali bem descrito embaixo. Ali ele até mostra o quanto mais de dor tem, e tem mais dor, menos dor. Geralmente ele tá ali demonstrando ali bem legalzinho. E na fase final é a fase onde o tendão ele tá
retornando ao comum, né, ao fisiológico dele, certo? E esse tipo de patologia, ela é uma patologia autolimitada, né? Ela é uma patologia que ela tem começo, meio e fim, isso que significa. Então a gente sabe que na história, no curso natural dela, no curso natural da doença, ela vai ter uma melhora, certo? Mas por título ali de curiosidade, né, na fase de formação ali, né, que a gente observa na parte inferior direita, geralmente esse autor desse estudo ele conseguiu observar que a hidroxapatita que é encontrada nesses tendões, ele tinha uma característica um pouco mais oxidada, né? E na outra fase ali já de reabsorção, já era uma hidroxapatita de uma característica um pouco mais fosfatada, certo? Isso é mais título de curiosidade, no dia a dia clínico não vai fazer muita diferença, mas é interessante saber esse tipo de coisa, às vezes até para você conseguir conversar com um amigo médico, né, para você falar uma linguagem parecida com a dele, e principalmente manter esse contato mais estreito, para você conseguir entender mais ou menos quais são os planos que ele tem com o paciente, para você alinhar algumas condutas, para você sempre estar em contato com ele, para falar assim, ó, ele está um pouco mais difícil de melhorar, ele está melhorando mais, vou começar a soltar mais carga, menos carga, e aí vai. É sempre importante manter esse contato um pouco mais estreito, certo? Como eu tinha falado, uma patologia autolimitada, né? A grande maioria deles tem uma cura espontânea, com uma drenagem natural desse tecido dessa calcificação, né? E ocorre uma regeneração ali do tendão, certo? O próprio corpo faz o trabalho, né? Como aquela velha frase diz, né? O tempo cura tudo, certo? Ele vai depender mais da história, bastante, né? Da história natural associada ao nosso tratamento, né? Ao acompanhamento do médico especialista, certo? Como que seria a reabilitação? Aí tá o grande X, certo? Galera, aí tá eu e a Stephanie, a gente vai conduzir um curso muito interessante sobre reabilitação do ombro. Lá a gente vai falar todos sobre essas condições que eu acabei de falar e outras condições também recorrentes no dia a dia clínico, desde as mais simples até aquelas mais cabeludas, aquelas mais complexas, né? A gente vai expor o curso ali com umas condições bem bacanas, certo? A gente não vai vender nada de milagre, nada assim, nossa, faz isso que vai dar certo, não é nada disso. A gente vai ensinar a pegar essas condições, entender o que é cada uma delas, para melhorar muito o raciocínio clínico, certo? Aumentar aquela capacidade crítica de você pegar aquela condição, entender as fases, saber tomar uma conduta ou tomar uma decisão um pouco mais assertiva, certo? Saber mais ou menos qual que é o tempo prognóstico, o tempo que aquela patologia vai durar na pessoa, como é que é o curso clínico, né? Como é que você tratando, o que é comum aparecer no paciente ou não, tudo bem? Desde as condições mais específicas, crônicas, condições pós-operatórias, que são comuns no dia a dia clínico também, a gente vai falar tudo sobre isso, certo? Stephanie é minha colega de trabalho, ela fez residência na Santa Casa, uma menina muito inteligente, certo? Manja muito de ombro também, e a gente está junto nessa empreitada aí, certo? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo e com ela, tá? Ela tá bem mais ali de frente aí sobre isso, ela que cuidou de grande parte da estrutura do curso. Tô tendo a minha participação mais da parte intelectual, né? De montar algumas aulas e de falar do que eu tenho mais prática, que é a parte de pós-operatório, certo? Então ela vai pegar bastante a parte de biomecânica e aí durante no grupo ali a gente pode comentar sobre isso. Tudo bem? Bem, galera, isso aí que foram as minhas referências, tá? As principais. Mas tem muita coisa que você encontra aí na literatura, muita coisa interessante.
Também tenho esses livros, são muito interessantes, cara. São, tipo, tenho eles na íntegra, tudo em PDF. Essa parte ruim, né, que tem que ficar lendo no computador. Porém, eu tenho todos eles em PDF na íntegra, certo? Esse aqui, esse Textbook of Shoulder Surgery, cara, ele é muito interessante. Tenho ele também. Tá disponível, esse Master Cases, Shoulder and Elbow. Cara, muito bom. E é isso, beleza, galera? Desculpa pela demora para entregar essas publicações de agenda também de outros compromissos, certo? Mas vou tentar colocar um pouco mais de recorrência, né? Um pouco mais de frequência. E essas são as, né? Quem já me segue, já sabe que essa é minha da rede social. Lá lá no comecinho tem o meu telefone, se precisar entrar em contato comigo, certo? Qualquer dúvida pode mandar um direct para mim e todos, tá bom? Considerem lá a parte do curso, pode entrar no grupo sem compromisso nenhum, só para pegar material, para aprender um pouquinho mais. Tem o grupo do Telegram também, certo? Galera, obrigado por ter assistido, né, até aqui e tô aí à disposição. Valeu!